Olá, eu sou a professora Rayane e neste vídeo vamos ver alguns conceitos sobre função afim ou função do primeiro grau. Vem comigo! Uma função do primeiro grau, a parte algébrica dela, a lei de formação, é dada por f de x igual a ax mais b. Esse a recebe o nome de coeficiente angular, esse b recebe o nome de coeficiente linear. O domínio da função do primeiro grau, ou função afim, é o conjunto dos números reais, lembrando que o domínio são os valores que a variável x pode assumir. Neste caso não tem nenhum problema aqui, x pode ser qualquer valor. A imagem de uma função do primeiro grau também é o conjunto dos números reais, porque os valores em y perfazem do menos infinito até o mais infinito. A função é chamada do primeiro grau porque, se vocês observarem aqui, é como se a gente tivesse a vezes x e esse x elevado a 1. Quando é elevado a 1, a gente nem mostra esse elevado a 1. O grau aqui é 1, por isso que chama do primeiro grau. O gráfico de uma função do tipo ax mais b é uma reta. Poderá ser crescente ou decrescente, a gente já vai ver. Para determinar uma reta, basta nós conhecermos dois pontos. Aqui está ilustrado o ponto B, que é chamado coeficiente linear, que corresponde à interseção com o eixo y. A interseção com o eixo x é chamada de raiz e é dada por menos b sobre a. Alguns exemplos de funções afim com as equações aqui. F de x igual a 5x mais 2. Nesse caso, o a é 5 e o b é 2. G de t igual a menos t. Neste caso, o a é menos 1 e o b não tem. O b é 0. Lembrando que, normalmente, a gente utiliza a letra x aqui para variável independente, mas pode aparecer outra letra, por exemplo, o t. No item C, h de x igual a 3 menos 4x, também é uma função afim, uma função do primeiro grau, onde o a é o que acompanha o x, o a é menos 4, e o b, o termo independente, o b é 3. Alguns casos particulares de função afim. A função afim pode ser constante. Alguns exemplos: n de x igual a menos 5, g de x igual a 1 sobre 10, f de x igual a menos 3, f de x igual a raiz de 7. Observe que neste caso aqui não tem nada com x, não tem a parte ax, só tem algum valor para b. Então, quando a função é desse tipo, que só tem um valor para b, é chamada de função constante, porque vai ser sempre igual ao valor que está aqui, sempre vai ser igual a essa constante. Uma função afim também pode ser chamada de linear, quando, observem aqui, menos 7x, o outro exemplo 3x, o outro exemplo menos 6x, o outro exemplo x, quando não tem o b. Quando o b é 0 e o a for diferente de 0, a função afim é chamada de linear. Uma outra função que recebe um nome especial é a chamada função identidade, que é definida por y igual a x. Domínio reais, imagem também reais. Olha só como é que funciona essa função. Se a gente pega, por exemplo, o x igual a 1. No x igual a 1, a imagem correspondente vai ser também 1. Se x for 2, a imagem correspondente também é 2. Porque o que faz essa função aqui? Pega aquele valor que você botou para x, o resultado vai ser o mesmo, porque y é igual a x. Valor de uma função afim, exemplo 1. Dada a função afim, g de x igual a 1/3 de x menos 1, vamos calcular g de 1 sobre 2. Solução. A notação de função nós já conhecemos. O que significa g num determinado valor? Significa que, no lugar da variável x, na função g, nós vamos substituir o valor 1 sobre 2. Vamos ver quanto é que vai dar? Então, aqui no lugar desse x, a gente coloca 1 sobre 2. Vamos ficar com 1/3, que multiplica 1 sobre 2 menos 1.
1/3 vezes 1 sobre 2, multiplicação de fração. Em cima, 1 vezes 1, 1. Embaixo, embaixo, 3 vezes 2, 6. 1/6 menos 1. 1 nós podemos escrever como 6 sobre 6. 1 menos 6 menos 5. Então, 1/6 menos 6/6 menos 5/6 é o resultado. Valor de uma função afim, exemplo 2. Dada a função afim, f de x igual a 10x mais 35, calcular x para f de x igual a 5. Vamos lá. Qual é a pergunta? Quem é x? No lugar de f de x, a gente colocou o valor de 5. E agora temos aqui uma chamada equação do primeiro grau para resolver. Deixa a letra de um lado, número de outro. Somando menos 35 em ambos os lados, esse 35 aqui somando, a grosso modo a gente diz que passou para o outro lado diminuindo. 5 menos 35, ficamos devendo 30. 10x igual a menos 30. Dividindo ambos os lados por 10, ou a grosso modo, pega esse 10 que está multiplicando, passa dividindo. Menos 30 divididos por 10, portanto, x é igual a menos 3. Exemplo 3. Dada a função afim, f de x igual a ax mais b, e sabendo que f de menos 1 é igual a 7 e f de 4 igual a 2, vamos determinar a lei de formação dessa função. Basicamente, o que a gente precisa fazer é descobrir qual o valor de a e qual o valor de b que satisfazem essas condições aqui. Vejamos. A primeira condição diz que f de menos 1 é igual a 7. Significa, então, que substituindo o x por menos 1 na função ax mais b, então aqui ax mais b, no lugar de x a gente colocou menos 1, o resultado disso, f de menos 1, o resultado disso é 7. Dando uma ajeitada aqui, a vezes menos 1 menos a, mais b igual a 7. Deixa anotado. Mesma coisa com a outra informação, f de 4 igual a 2. No lugar de x, a gente coloca o 4 no ax mais b, a vezes 4 mais b, e tudo isso é igual a 2, porque aqui foi dito que seria f de 4 igual a 2. Dando uma ajeitada, 4a mais b igual a 2. Agora nós vamos olhar para essas duas coisas ao mesmo tempo. E aí a gente monta um sisteminha com duas equações e duas variáveis. Tanto faz a forma como vocês resolverem esse sisteminha. Vou mostrar um jeito aqui. Vamos isolar o b na primeira equação. Então fica b igual a 7, esse menos a vem para cá, b igual a 7 mais a. Vamos substituir esse b igual a 7 mais a na segunda equação. Ficamos então com 4a mais 7 mais a igual a 2. Agora a gente quer saber quem é a, ficamos só com a aqui. 4a mais a, 5a. 2, esse 7 positivo vem aqui então como menos 7. 5a igual a 2 menos 7, menos 5. Dividindo menos 5 por 5, fica menos 1. Portanto, a igual a menos 1. E quem é o b? Então, a gente volta aqui nessa equação. b igual a 7 mais a. b igual a 7 mais menos 1. b igual a 7 menos 1. Portanto, b igual a 6. Por fim, então, a função afim, que obedece essas condições aqui, é dada por f de x igual a menos x mais 6. Quer ver que a gente acertou? Dá até para tirar a prova real. Vamos substituir o x por menos 1 aqui na função f. Vai ficar, então, menos 1. Então, fica mais 1, mais 6, fechou o 7. Substitui o x por 4. Menos 4, mais 6, 6 menos 4, fechou o 2. Então, a gente acertou. Muito bem. O gráfico de uma função afim, como eu já adiantei, o gráfico é uma reta. E para determinar uma reta, basta a gente conhecer dois pontos que fazem parte dessa reta. Porque como é que vai ser? Dada a lei da função afim,
a gente substitui algum valor para x e encontra o respectivo valor para y, o que seria aí um ponto, encontra um outro ponto que faz parte da função. Ligando esses pontos, temos a reta, temos o gráfico da função. Não precisa encontrar 3, 4, 5, só se você não tiver régua, quiser mais pontos, talvez para ficar um pouco melhor o seu desenho. Exemplo, construir o gráfico de f de x igual a menos 2x mais 1. Vamos montar uma tabelinha aqui. Vamos substituir valor para x, pode ser qualquer valor. Peguei o 0 e 1 aqui para ficar mais fácil. Poderia ser valor negativo, poderia ser valor decimal, como queira. Quando o x for 0, quanto que vale o y? Vamos ver. Menos 2 vezes 0, nós substituímos o x por 0. Menos 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Portanto, nós temos aqui um ponto, 0, 1. Lembrando que um ponto, a gente primeiro coloca o valor de x e depois indica o valor de y. Mais um ponto. Vamos pegar o x igual a 1. F de 1 igual a menos 2 vezes, no lugar de x a gente colocou 1, menos 2 vezes 1, mais 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Portanto, temos o ponto 1 e menos 1. O que a gente faz? Traça o eixo x, traça o eixo y, perpendiculares entre si, marcamos uma escala no eixo x, uma escala no eixo y. Vamos marcar agora os pontos. Quando x for 0, y é 1. Marcamos aqui este ponto. Quando x for 1, o y é menos 1. Está aqui o outro ponto. Tem esse pontinho aqui, tem esse pontinho aqui, traçamos a reta, traçamos o gráfico. Analisando com mais detalhes o gráfico de uma função afim, nós podemos dizer que a interseção da reta com o eixo y é o próprio coeficiente b, que é o coeficiente linear, e a interseção com o eixo x é o zero da função, que é dado por menos b sobre a. Nós já vamos ver por quê. E olha só, quer ver aqui o coeficiente b no exemplo anterior? Nós não tínhamos que o b, olha só quem é o b aqui, o b é 1, o a menos 2, né? O b é 1. E olha lá no gráfico, exatamente a interseção com o eixo y ocorre no ponto 1, quando b é 1. Então, o b é o coeficiente linear, é o corte no eixo y. Olhando também aqui, então, sobre o valor a. A corresponde à inclinação da nossa função afim. Se o a for um valor negativo, a função é decrescente. Se a for um valor positivo, a função é crescente. Comparando com a função identidade, y igual a x está desenhado aqui em preto, y igual a x aqui, y igual a x aqui. Se o nosso coeficiente a estiver entre 0 e 1, por exemplo, for 0,5, for 0,3, for 0,45, vai ter uma inclinação menor em relação à função identidade. Se esse a for maior do que 1, comparando com a reta identidade, vai ter uma inclinação maior. Digamos assim que vai crescer mais rápido. Querem ver? Vamos considerar aqui a função linear dada por y igual a ax. Observem que em vermelho o a é negativo, a reta é decrescente. Quando a for igual a 0, a gente vai ter o próprio eixo x. Em azul, agora o a está sendo positivo. E vocês devem estar percebendo também que, à medida que varia-se o valor de a, está mudando a inclinação da reta. Ou a inclinação fica um pouco menor, ou a inclinação fica maior. Analisando agora o coeficiente b, que corresponde ao corte no eixo y. Deixando fixo aqui a primeira parte como sendo o a igual a 1 vezes x,
e variando esse b. Observe que aqui corta no menos 5, depois no menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. É isso que muda no gráfico se a gente altera o valor do coeficiente linear. Vai mudar o corte no eixo das ordenadas, no eixo y. Agora, como eu falei para vocês que eu ia explicar por que o zero da função é menos b sobre a. O zero da função é quando o gráfico intercepta o eixo x. Isso acontece quando ax mais b é igual a zero. Resolvendo aqui, fica ax igual a menos b, passa o a dividindo, x igual a menos b sobre a. Corresponde, então, à interseção no eixo x, porque o que acontece? Quando x for igual a menos b sobre a, f de x igual a zero. Isso significa ser o zero da função afim. Vamos ver aqui uma questão. Vamos considerar a função afim dada por f de x igual a 2x menos 8. Pede-se para determinar o zero dessa função. E de quebra, o que é esse zero da função? É o próprio ponto onde a reta intercepta o eixo das abscissas, o eixo x. O que a gente faz? Pode pegar direto o menos b sobre a ou resolver aqui. 2x menos 8 igual a zero. Passo o menos 8 para lá, 2x igual a 8, dividindo por 2 em ambos os lados. X igual a 8 dividido por 2, portanto, x igual a 4. X igual a 4, então é o zero dessa função do primeiro grau. A interseção com o eixo y, vamos aproveitar para fazer aqui. A gente sabe que vai ser o próprio menos 8, porque o menos 8 é o b. Mas se a gente fosse fazer uma continha aqui, seria substituir o x por 0, 2 vezes 0, 0, menos 8, o próprio menos 8. Então, menos 8 é o corte no eixo y. Dando uma espiada aqui no gráfico dessa função, f de x igual a 2x menos 8. Nós vimos que a raiz é 4, ou seja, quando x é 4, 2 vezes 4, 8, 8 menos 8, 0. O y é 0. Está aqui o ponto. Quando o x é 0, 2 vezes 0, 0, o y é menos 8, que é o b, que é o corte no eixo y. Ligando esses pontos, nós temos o gráfico dessa função. Crescimento e decrescimento de uma função afim. Vamos pegar aqui como exemplo a função f de x igual a 2x menos 1. Aqui tem mais pontos ilustrados, mas vamos pegar aqui, por exemplo, o b. O b é menos 1, então aqui está o ponto 0 e menos 1. Quando x for 1, 2 vezes 1, 2, 2 menos 1, 1. Temos o ponto 1 e 1. Aqui a nossa reta é uma função crescente, pois o a é positivo e à medida que a gente aumenta os valores em x, também estão aumentando os valores em y. Por exemplo, a gente pegou aqui o x1 e aumentou para o x2. Observe o que aconteceu com a imagem. De 1 aumentou aqui para o 3. Então, é uma função crescente. Uma função é dita decrescente, aqui é a função do primeiro grau, quando a é negativo. Observe, então, que à medida que a gente está aumentando os valores em x, está diminuindo os valores em y. Por exemplo, peguei o 1, aumentei para o x aqui no 2. O que aconteceu com a imagem? De menos 2, diminuiu para o menos 5. Então, à medida que a gente está aumentando x, está diminuindo os valores em y. Portanto, é uma função decrescente. Utilizando o gráfico para o estudo do sinal da função afim. Vamos pegar aqui como exemplo a função f de x igual a menos 3x mais 6. O crucial é conhecermos a raiz, que a gente pode calcular na formulazinha menos b sobre a. Menos b fica menos 6 sobre o a, que é menos 3. Menos 6 divididos por menos 3 fica 2. E como é que funciona? Para valores menores do que o 2, a função tem imagem positiva. Tá aqui para cima do x, estão vendo? Tá para cima do x positiva. Exatamente no 2, a função f de x é nula. A função f de x é igual a zero, porque o 2 é exatamente a raiz aqui dessa função do primeiro grau. Quando o x for maior do que 2, a função é negativa, porque tem imagens
negativas. Aqui para baixo, digamos, em x. Aqui para baixo, aqui para cima positivo, para baixo negativo. De uma forma geral, então, se a função for crescente, o a positivo, marcamos a raiz para fazer o estudo do sinal. Exatamente em menos b sobre a, que é a raiz, a função f de x é zero. Para valores maiores do que a raiz, a função f de x é positiva. Para valores menores do que a raiz, a função é negativa. Se a função for decrescente, o coeficiente angular for negativo, temos uma reta desse tipo aqui, marcamos a raiz, menos b sobre a, exatamente no menos b sobre a, f de x é igual a zero. Para valores menores do que o menos b sobre a função é positiva. Para valores maiores do que a raiz, menos b sobre a função é negativa. Exemplo 1. Determinar o valor de m para que o gráfico da função f de x igual a menos 3 mais 6m, tudo isso que multiplica x, mais 5, intercepte o eixo das abscissas no ponto 1 e 0. Como é que nós vamos resolver isso? O que significa o ponto 1 e 0? Quando x for 1, a imagem correspondente é 0. Então, onde tem x, a gente vai trocar por 1. No lugar do f de x, a gente coloca o 0. E vai ter essa equação aqui para resolver. Menos 3 mais 6m vezes 1 fica o próprio menos 3 mais 6m, mais esse 5 que tinha aqui, igual a 0. 6m menos 3 mais 5, 2. 6m passa o 2 para o outro lado, 6m igual a menos 2. Passa o 6 dividindo, m igual a menos 2 sextos. Simplifica, m, portanto, igual a menos 1 terço. Exemplo 2. Dada a função afim f de x igual a menos 3 mais m, tudo isso que multiplica x, mais 7, discutir para quais valores de m a função é crescente, decrescente ou constante. Vamos começar aqui com o constante. Uma função é dita constante quando o a é zero. Então, menos 3 mais m igual a zero. Resolvendo isso, o menos 3 vem para cá positivo. Portanto, quando m for igual a 3, esta função aqui fica constante. Crescente, o a deve ser positivo. Então, menos 3 mais m, que é o que acompanha x, por isso que é o a, maior que zero. Quando m for maior que 3, a nossa função é crescente. Por exemplo, vamos pegar aqui o m igual a 4. 4 é um valor maior do que 3. Menos 3 mais 4 ficou 1. 1 é positivo, beleza, a função é crescente. Decrescente quando o a for negativo. Menos 3 mais m menor que 0. Quando m for menor que 3, a nossa função afim é decrescente. Quer ver? Vamos pegar um número menor que 3. O 0, por exemplo, é um número menor que 3. Substitui aqui o 0 no lugar do m. Fica menos 3x mais 7. Menos 3 é um número negativo, portanto, a função afim é decrescente. Exercício. Qual alternativa contém a representação gráfica da reta f de x igual a menos 2x mais 3? Se quiser dar uma pausa para dar aquela pensada, f de x igual a menos 2x mais 3. Nós podemos, vamos começar olhando aqui o b. O b é 3, então a interseção no eixo y deve acontecer no ponto 3. Aqui fechou, aqui já não é, aqui já não é, aqui já também não é. Olha lá, já descobrimos que é a primeira alternativa, mas vamos analisar um pouco mais. O a é menos 2, então a função é decrescente. Em quais alternativas nós temos funções decrescentes? Aqui nós temos uma função decrescente, aqui nós temos uma função decrescente, aqui a função é crescente, aqui a função é decrescente. Então, eliminaríamos essa alternativa aqui. Mas como a gente já viu que o b é 3, portanto, a primeira alternativa aqui é a correta. Mais uma questão. 3 gráficos, qual deles corresponde à função do primeiro grau, cuja equação é f de x igual a 3x mais 5 terços. O a é 3, é positivo, então significa que a nossa função deve ser crescente. Portanto, essa primeira alternativa vai embora, porque essa daqui é uma função decrescente. O b é 5 terços, que é mais ou menos 1,6 e por aí vai. Se vocês olharem, aqui o b é exatamente 1, não fecha com isso daqui. Aqui o b é 1,6 alguma coisa, fechou com o que estava no enunciado. Portanto,
A resposta, o gráfico da função f de x igual a 3x mais 5/3 está ilustrado aqui. Determinar a lei da função a partir do gráfico. Exemplo 1. Temos aqui um gráfico e pede-se para dizer qual que é a equação ax mais b que corresponde a esse gráfico. Olha só, vamos olhar aqui para o eixo y. O b é 5, porque é o corte no eixo y. Então, portanto, a nossa equação já fica do tipo f de x igual a x mais 5, porque o b é 5. E para determinar agora o valor do a, o valor do coeficiente angular, o que a gente precisa? Olhar para o gráfico e coletar algum ponto que pertença de certeza a esse gráfico. Observem que quando x for 1, o y é 3. Então, substituindo o ponto 1 e 3 na função f, o que nós temos? Que quando x for 1, então no lugar de x a gente coloca 1, tudo isso vale 3. Tudo isso vale 3. A vezes 1, A. 3 menos 5, menos 2. Portanto, A igual a menos 2. Portanto, essa função aqui tem como lei f de x igual a menos 2x mais 5. É uma função decrescente, o a é negativo, fechou certinho. O coeficiente linear, o b, é 5. Mais uma questão. Aqui, esse gráfico agora pede para dizer, então, qual é a lei da função. Observem que só informou alguns valores aqui, a gente não consegue dizer exatamente quanto que é o corte no eixo y. A gente não consegue dizer de cara quem que é o valor b da nossa função ax mais b. Mas vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos olhar para o ponto A. O ponto A, o x é menos 2 e o y é 1. Substituindo da nossa função ax mais b, no lugar de x a gente coloca o menos 2. A vezes menos 2 mais b, tudo isso igual a 1. Igual a 1. Dando uma ajeitada, ficamos então com menos 2 vezes a mais b, igual a 1. Pegando o ponto B, cujas coordenadas são x igual a 1 e y igual a 4. Isso significa, então, na notação de função, f de 1 igual a 4. Substituindo na nossa função ax mais b. O x é 1, a vezes 1, a mais b, tudo isso igual a 4. A mais b igual a 4. Essas duas coisas devem acontecer ao mesmo tempo. Então, temos aqui um sisteminha, duas equações, duas variáveis. As equações são menos 2a mais b igual a 1, a mais b igual a 4. Pega o b, isola aqui o b na primeira. Então, vai ficar 1, o menos 2a vem para cá, mais 2a. b igual a 1 mais 2a. Pega esse b igual a 1 mais 2a e substitui na segunda equação. Então, nós vamos ficar com a mais 1 mais 2a igual a 4. A mais 2a, 3a. 4 menos 1, 3. 3 dividido por 3, 1. Portanto, o a é 1. E o b, volta aqui. O b é 1 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Portanto, o b é 3. A nossa equação, que descreve esse gráfico aqui, é dada por f de x igual a x mais 3. A interseção entre duas retas, se elas se interceptam, é um ponto. Exemplo 1. Determinar o ponto de interseção das retas correspondentes aos gráficos das funções f de x igual a 4x mais 11 e g de x igual a menos x mais 1. Para saber essa interseção, basta a gente igualar as duas equações para saber o valor de x que satisfaz as duas ao mesmo tempo. 4x mais 11 igual a menos x mais 1. Letra de um lado, número de outro. Menos x vem para cá, mais x. 11 positivo vem para cá, menos 11. 4x mais x, 5x. 1 menos 11, menos 10. Menos 10 divididos por 5, portanto, x igual a menos 2. Para descobrir o y, podemos substituir o x por menos 2 em qualquer uma das funções. Vamos pegar a função g. Então, menos 2, porque o x é menos 2. Menos com menos mais. 2 mais 1, 3. Portanto, o ponto de interseção é menos 2 e 3. Só para dar uma conferida no gráfico, aqui está o gráfico da função 4x mais 11, aqui o gráfico da função menos x
mais 1. Observem que a interseção ocorre no ponto cuja abscissa é menos 2 e cuja ordenada é 3. Um outro conceito interessante quando se estuda a função do primeiro grau é analisar a sua inclinação. Uma outra forma de representar uma reta é conhecer um ponto e a sua inclinação. Observem aqui, então, na figura. Nós temos um triângulo retângulo, vale o que a gente conhece de trigonometria. Olhando para esse ângulo alfa aqui, o que é a tangente desse ângulo alfa? Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aqui está o cateto oposto, aqui está o cateto adjacente. O cateto oposto corresponde a uma variação de y. Então, aqui um y final menos um y inicial. O cateto adjacente corresponde a uma variação em x. Um x final menos um x inicial. Está aqui escrito. A gente chama de uma letra m, corresponde então à tangente desse ângulo alfa. Lembrando então que a inclinação da reta é a sua abertura em relação ao eixo x, é o seu ângulo aqui em relação ao eixo x no sentido anti-horário. E quando a gente tem a função do tipo ax mais b, o coeficiente angular é igual à tangente desse ângulo, a tangente dessa inclinação. Querem ver aqui um exemplo? Vamos pegar a função f de x igual a menos 2x mais 1. Qual que é a inclinação? Ou seja, a abertura dessa função em relação ao eixo x no sentido anti-horário. Basta a gente bater o olho aqui e ver que o a é menos 2, e aí a gente vai ter que recorrer a alguma calculadora científica. Lá a gente aperta arco tangente de menos 2 ou tangente na menos 1, dependendo da calculadora, e a calculadora vai te mostrar o resultado menos 63,43 graus. Esse menos 63,43 graus, na verdade, seria essa abertura aqui no sentido horário, mas a gente quer saber aqui no sentido anti-horário. Um ângulo raso tem 180, então para saber exatamente só essa parte aqui, a gente faz 180 graus menos 63,43 graus, que vai dar, então, aqui aproximadamente 116,57 graus a inclinação dessa função menos 2x mais 1, dessa função decrescente. Gráfico de uma função definida por mais de uma sentença. Vamos construir o gráfico da função f de x igual a 3 menos x, se o x for maior ou igual a 2, x mais 1 se o x for menor do que 2. Primeiro passo. Para quando o x for maior ou igual a 2, nós vamos ter a função 3 menos x, que é uma função decrescente. E aqui, quando o x for 2, 3 menos 2, 1, então aqui a gente marca o ponto x igual a 2, y igual a 1, marcamos aqui este ponto. E um outro ponto, quando o x for igual a 3, 3 menos 3, 0, quando o x for igual a 3, y igual a 0. Marcamos aqui esse ponto, traçamos essa reta. A segunda parte, quando x for menor que 2, sem incluir o 2, nós temos a função x mais 1. Vai ser uma função crescente. Quando x for menos 1 mais 1, y é 0, então temos o ponto menos 1 e 0. Quando x for 2, 2 mais 1, 3, a gente marca uma bolinha aberta aqui no ponto 2 e 3. Juntando essas duas coisas, vamos ter então o gráfico dessa função definida aqui em duas partes. A bolinha fechada, aqui incluindo o exatamente igual a 2, 3 menos 2, 1. A bolinha aberta, porque aqui quando o x for 2, 2 mais 1, 3, mas o 2 não está incluso aqui. Analisando o domínio dessa função, o conjunto dos números reais não tem nenhuma restrição para a variável x.
A imagem, os valores em y, aí aqui vai ser um pouco diferente. Vai ser do menos infinito até no 3, sem chegar exatamente no 3. Portanto, a imagem dos valores em y é y menor que 3. Função do primeiro grau na física. Um movimento uniforme é caracterizado pelo fato de a velocidade do móvel ser constante. Por esse motivo, o espaço percorrido em intervalos iguais é sempre o mesmo. Vocês podem observar aqui na tartaruga, ela está indo de 1 em 1 segundo, com uma velocidade constante de 10 centímetros por segundo, então ela avança a cada segundo 10 centímetros, vai indo de 10 em 10 centímetros. Um movimento desse tipo tem a equação horária dada por S de t igual a S de 0 mais V vezes t, onde S é a posição em metros, quilômetros, S de 0 é a posição inicial, quando o tempo é 0, V é a velocidade, que é constante, em metros por segundo, quilômetros por hora, e T é o tempo, em segundos, horas, minutos. Vamos resolver essa questão. Está aqui o gráfico A, B, C, D, 4 perguntas. Tem A. Qual é a função horária do movimento que corresponde ao gráfico? Observem que o corte no eixo Y ocorre no 20, então o termo independente é 20, a posição inicial vale 20, portanto, a nossa equação é 20 mais V vezes T, a nossa tarefa é descobrir qual que é a velocidade. Quando T for 2, a posição é 30, S de 2 igual a 30. Substituindo T por 2, o S de 0 a gente já viu que é 20, isso tem como resultado o 30. 30 menos 20, 10, V vezes 2, 2 vezes V, 10 divididos por 2, 5. Portanto, a velocidade é igual a 5. A equação da posição fica S de t igual a 20 mais 5t. Qual é o domínio? Quais são os valores em t? A gente pode olhar pelo gráfico que, a partir do 0 em diante, nós temos o nosso tempo, e também porque não existe tempo negativo. A imagem, os valores em y, os valores na posição. A posição inicial é 20, do 20 em diante que nós temos aqui a posição. Portanto, do 20 ao mais infinito é a imagem dessa função. Qual será a posição do móvel após 10 segundos? Basta a gente substituir o t por 10 na nossa função posição. 20 mais 5 vezes 10, 5 vezes 10, 50, 50 mais 20, 70 metros. Item D. Após quanto tempo o móvel estará na posição 120 metros? Então, agora a pergunta é quem é t, e no lugar da posição a gente substitui o 120. 120 menos 20, 100. 100 igual a 5t, 100 dividido por 5, 20. Portanto, no tempo igual a 20 segundos, a posição é de 120 metros. Muito obrigada!